Estamos aqui hoje, um episódio que com certeza vai fazer a diferença nas nossas vidas, com um convidado maravilhoso. E eu tô aqui do lado do meu amigo e pastor André, inclusive, que foi o intermediador desse episódio. E hoje nós estamos com um cara sensacional aqui, hein, mano? Tirando o trocadilho, hoje vai ser pancadaria. Pancadaria, com todo o perdão do... né, hoje é... Vai ser chumbo grosso. Rapaz, não é brincadeira. Talvez você já tenha visto o título, mas deixa eu lhe apresentar. Atleta profissional, lutador profissional pelo UFC, cristão, membro da Paz Church São Paulo. Ah, não é brincadeira não. E fiquei sabendo que o homem ainda canta. Pelo Dana White, ele fez a melhor estreia de todos os tempos. Gente, não é brincadeira. Com vocês, Maurício Ruffi. Fala, galera. Tô muito feliz de estar aqui. Já falávamos bastante sobre esse momento aqui. Para mim tem sido uma bênção. Obrigado pelo convite e vai ser muito legal compartilhar a história com vocês. Imagina, a gente tem muita história. Inclusive, a turma da nossa produção aqui coloca um pouquinho o trecho da luta da estreia dele. Você aí, eu não sei se você acompanha muito o esporte, mas essa foi a primeira luta, né, Maurício? Sim. Pelo UFC. Exato, foi a primeira luta. Eu tinha feito uma luta antes, mas era uma luta que valia o contrato do UFC, né? E aí, essa foi a minha estreia no Rio de Janeiro. O próprio Dana White apontou como a melhor estreia de todos os tempos. E aí, depois dessa luta, minha vida mudou literalmente. Radicalmente. Sim, sim. Cara, que loucura. E essa estreia, o cara quase não te encostou, né? Exato. Essa foi a surpresa de todo mundo, né? Porque ele era um cara duro, já tinha passado assim por todas as experiências que um lutador podia passar dentro da organização. Um cara que já tinha 10 lutas pelo UFC, tinha acabado 17 das vitórias dele foram pela via rápida, né, nocaute. Então, o pessoal ficou surpreso aí de eu fazer tudo isso aí. Ele era um striker também, né? Sim. Ele é striker. Na verdade, ele era um cara que misturava muito bem as artes marciais ali. É um cara que tem muito wrestling, jiu-jitsu, mas uma das especialidades minha é defender as quedas, né? Ele não conseguiu te levar pro solo? Não conseguiu. Rapaz. Inclusive, o Eric, que tá aqui com a gente, que cuida das suas redes sociais, também compartilhou com a gente um vídeo que tem os nocautes, né, da sua carreira. Das lutas profissionais, são 11 lutas. Isso. E 10 vitórias. Exato. Na verdade, são 11 vitórias e foram 10 via nocaute, né? Foram 10 por nocaute. Das 11 lutas, 10 foram por nocaute. Isso. 10 nocautes e uma que foi por decisão, uma vitória foi por decisão e uma derrota. Eu perdi uma luta também. Então totalizando 12 lutas. Isso, exato. Mas aí no UFC foram 2 lutas. Isso, foram 3, né, pela organização UFC. Antes de assinar o contrato. Isso, teve uma que foi a que se chama The Contender Series, onde o atleta luta na frente do dono do UFC e você não pode só ganhar, você precisa convencer ele que você está pronto para o maior evento do mundo. E aí eu fui lá e nocauteei um russo lá que treina hoje com o campeão atual do UFC. E, eu aceitei a luta na categoria de cima. O cara tava mais de 10 quilos no dia da luta. E eu nocauteei ele, né? Então o Dana White ficou, tipo assim, passava por mim, tocava no meu ombro, falou, expectativa aí com você. Cara. Então, e agora você tá às vésperas da próxima luta. Inclusive, nós temos umas fotos também super legais. Você tá às vésperas de uma próxima luta. Inclusive, esse foi um grande desafio da gente conseguir gravar, porque você está na sua preparação agora, né? Sim, exatamente. Tô há poucos dias da minha luta, um pouco mais de um mês, 30 dias aí. Eu viajo em 3 semanas para Las Vegas. Vou lutar na T-Mobile Arena. Foi legal essa foto aí que na minha última luta o Donald Trump e o Elon Musk entrou, né, para... A foto anterior mostrava ali, não sei se você consegue voltar depois, dá para ver. E foi muito legal, assim, depois dessa luta aí. Foi que o Donald Trump estava assistindo a luta, ele e o Elon Musk. E todas as vezes, né, que eu subo ali para lutar, o Senhor ele fala comigo sobre uma mensagem que eu devo deixar ali, né? Eu costumo dizer lá, eu falo pro pessoal lá, principalmente lá na gringa, nos Estados Unidos, que eu sou uma mensagem, né? Então, foi essa foto aí. Exato. Tem como parar naquela foto ali, rapaziada? E aí foi aquela que ele muito tá em legal, cima do octógono. Separa só ela, por favor.
E aí, quando você foi falar, o Donald Trump tava lá te Tava assistindo. assim, olhando assim, fixado assim em mim, pô, olhando. O Donald Trump também. Pô, eu fui até eles, falei com eles também. Pô, tô feliz que você ganhou. O Elon Musk, eu tô feliz que você tá aqui. Aí eles falaram, pô, você é muito imprevisível, parecia que a luta ia acabar a qualquer momento. Pô, e detalhe, não acabou por Olha lá, conta de um detalhe mesmo, né? Esse rosto que tá aqui um pouco abaixo é do Elon Musk, que não dá. Acabou que cortando um pouco ali. Aí É tem o verdade. Donald Trump e o Donald White. Tava falando direto com eles aí. Cara, que legal. Olha ele Ali, lá, ali tá o filho mostrando. dele ali atrás também. Rapaz. Muito legal. E foi uma loucura essa luta, né? Que eu lutei no Madison Square Garden, assim. Deus, ele tem me surpreendido com a velocidade que as coisas estão acontecendo no UFC, né? Não é comum, tô na minha segunda luta do UFC, lutei no card do John Jones. Eu abri o card principal. Eu lembro que eu tava lidando com isso, né? Pô, com toda a pressão de lutar no Madison Square Garden, onde 40 mil pessoas iam estar ali assistindo. Um templo da luta também, né? Exato, é um lugar onde todas as pessoas, todos os lutadores, né, sonham em entrar. Eu conheço muitos, tenho muita família americana e pô, o sonho deles é entrar lá dentro, mas é tudo tão caro assim. E para mim eu fiquei ali assustado, né? Pô, eu vejo meu nome ali no tablado do UFC e pô, o Donald White, o Donald Trump ali me assistindo. Então lidar com isso foi uma loucura, mas essa velocidade que eu percebo é o grande propósito de Deus, né? Com tudo isso, pô, eu mandei essa mensagem aí, onde, pô, tava todo mundo querendo ver o Donald Trump, foi logo após ele ser eleito, né? Sim. E foi muito Foi especial. agora então, né? Foi em janeiro ou final de dezembro? Exato, final de dezembro. Poxa, é recente, cara. Recente, recente. Quem olha assim, nem parece que o cara enfrentou já tanta luta recente agora e tá indo pra mais uma, né? Pra mais uma. Isso é, mano. Poxa, mano. Mas antes da gente continuar falando um pouco sobre o esporte, eu queria saber como é que foi que você conheceu a nossa igreja, como é que foi que esses caminhos cruzaram. Cara, eu tive uma experiência com Deus muito forte há pouco tempo, né, atrás. A minha esposa, ela não podia ser mãe, ela tinha endometriose e eu tava vivendo um dos momentos piores, assim, da minha vida. Ela tinha endometriose, nós não conseguíamos mais se entender, eu tava com muita dificuldade financeira. Então, todas as áreas da minha vida foi como se tivesse sido bloqueada, assim. Eu não via paz em nada. Inclusive, eu sempre gosto de enfatizar nas minhas lutas, né, sobre o suicídio, né? Porque eu lembro que eu dormia e eu não queria acordar, cara. Eu ficava irritado porque eu acordava, pastor. Eu ficava, assim, eu falava, pô, mas que chato que eu acordei, entende? Então, tava um momento muito difícil, assim. Eu lembro que eu falei pra Neidine, minha esposa, eu falei, olha, amor, não dá mais, não consigo mais conviver assim. Ela perguntou pra mim o que eu queria fazer. Eu falei, ó, vou pra um hotel e quero uns dias pra mim. Eu lembro que eu fui pro hotel e eu me ajoelhei no quarto do hotel e eu falei pra Deus assim, eu falei, Senhor, se o Senhor tá aqui, cura minha esposa. Eu não quero me separar da minha esposa. Só que essa doença, ela impedia um dos meus maiores sonhos, que era ser pai. Então eu não conseguia ver um futuro com a Neidine, né? E eu lembro que, pô, me deu uma loucura, assim. Eu também, eu tava com planos de ficar solteiro, porque eu ia, né, terminar com a Neidine, o plano era esse. Mas depois dessa oração, eu senti muita vontade de cortar o meu cabelo com um rapaz que cortou o meu cabelo há 5 anos atrás. E eu convidei esse rapaz para cortar o meu cabelo. Ele falou, olha, não tô morando mais em São Paulo, moro no interior, mas eu vou até você se você pagar a minha passagem. Eu falei, ok. Falei, quanto que é mais ou menos? Eu lembro que ia dar R$ 100 assim pra ele vir e cortar meu cabelo. Eu falei, ó, eu te dou R$ 300 e você vem pra cá. Ele, não, só paga isso tal, e eu vou. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu lembro que, antes de desligar, ele falou assim, olha, eu tô indo, mas é para um projeto de Deus na sua vida. Não tô indo porque eu tenho que ir, cara. Não tô indo só pelo seu cabelo, eu tô indo porque Deus tem algo aí. Então eu vou. E na minha cabeça, eu não lembro dele como cristão, homem de Deus, né? Mas ele teve um encontro com Deus, Deus tinha transformado a vida dele. Na forma que ele falava comigo, eu percebi que ele estava diferente. E aí, cara, no outro dia, ele não conseguiu ir no hotel, eu tive que ir para minha casa, onde a Neidine estava, e eu fui cortar o cabelo lá. Eu lembro que, quando ele colocou o pé na minha casa, ele falou assim, cadê a sua esposa? Aí eu falei assim, como assim, cadê a minha esposa? Aí ele falou,
Deus me trouxe aqui para curar ela. Que isso. Aí eu falei assim, como assim, cara? Como assim? Aí ele falou, ela não tem um problema no útero? Meu. E eu quase caí de costas, assim, pastor. Foi uma coisa, assim, que não dá para explicar, cara. E quando ele falou isso, a Neidine, minha esposa, ela ouviu. Ela veio chorando muito, cara. Chorando muito, muito, porque nós dois se amávamos muito e estávamos vivendo uma situação que nós não conseguíamos vencer ela, entende? Porque a endometriose é uma doença que além de tirar essa expectativa, você não consegue ter um relacionamento normal, a dois ali. Então, A pessoa sente muito incômodo, muito exato, desconforto. muita dor, muito desconforto. E eu lembro que ele começou a orar por ela ali, e ele apontou para mim assim e falou, e você? Você nunca se perguntou por que você é tão bom no que você faz, mas você não consegue ter vitória nas suas coisas? Aí eu falei assim, pô, faz sentido, cara. Faz sentido, mas eu não sei te responder isso. Eu tava num momento que eu não queria O ouvir. cara veio com um profeta mesmo, hein? Veio. O Senhor ouviu a minha oração no hotel. E eu lembro que eu falei assim para ele, pastor, eu falei, mas como assim, cara? Como que você chegou nessa conclusão? Ele falou assim, cara, Deus, ele falou comigo que você tem uma situação na sua vida, que a sua vida é como se estivesse amarrada espiritualmente. E eu preciso orar pela sua vida, para que isso venha a ser desfeito. E se você der ouvido à voz de Deus, você vai se impressionar com o que Deus vai fazer na sua vida. Aí eu falei, ok, mas eu não estava dando muito ouvido para ele também. E eu não queria muito ouvir ninguém naquela época, naquela fase da minha vida, né? E aí ele orou pela minha vida. E antes dele sair, ele me chateou. Eu fiquei chateado, fiquei irritado com ele. Porque ele falou assim... Ele correu um grande risco, hein? Eu fiquei chateado com ele, cara. Que ele falou uma coisa que era uma coisa que eu mais queria na minha vida, que era ser pai. Ele falou assim, olha, Deus fala que tem uma peça que falta na sua vida e essa peça é um filho. E Deus me mostra um menino andando aqui na sua casa, subindo essa escada. Amém. É um menino branquinho, loirinho. E aí eu não tratei ele mal, mas eu fiquei chateado, assim. Eu fiquei meio chateado. Algo mexeu com você, né? Mexeu muito comigo. E aí, beleza, ele foi embora, eu resolvi sair do hotel e voltar pra casa. E 10 dias depois a Neidine tava grávida, cara. Que isso? 10 dias. 10 dias. 10 dias depois a Neidine tava grávida. E nós fomos correndo pro hospital, né? Fazer os exames pra ver, né? Depois do teste ali, a gente foi no hospital e nós preocupados com a endometriose, né? E não existia mais endometriose. Nós fizemos vários exames, não existia mais endometriose. Curada, completamente. Curada 100%. E nós voltamos para casa e eu fiquei muito, muito feliz, né? Com a notícia. E eu peguei o meu carro e eu saí chorando, assim, cara, agradecendo a Deus. Eu tenho esse costume, né? Quando eu tenho uma notícia, eu estou muito feliz, eu gosto de pegar o meu carro e pegar uma estrada e falar com Deus, assim. E eu lembro, cara, que naquele dia eu comecei a chorar muito no carro e eu falei, Deus, se o Senhor está aqui, é o Senhor que está fazendo tudo isso, me coloca no UFC esse ano. Mas só que tem que ser esse ano. A fé aumentou, né? Aumentou. Depois dos milagres. Eu lembro que eu falei, tem que ser esse ano, porque não faz sentido. Eu tô 3 anos sem lutar. Eu tava vivendo uma lesão atrás da outra. Eu tava 3 anos assim, sem lesão. Né? E com lesão, numa cama praticamente. Recuperava, eu ia lutar, eu me quebrava. Quebrava a costela, o ombro, cirurgia na mão, cirurgia no joelho. E eu não conseguia lutar, cara. Toda vez que marcava alguma coisa, dava errado, cara. E por isso que eu falava que fazia sentido o que ele falou, né? De eu botar uma amarração espiritual. Porque não fazia sentido o que acontecia na minha vida. Aí, as pessoas que me viam lutar falavam, pô, você vai ser um top 5 do UFC, você pode ser campeão do UFC. Porque o pessoal se identificava com talento ali e falava, cara, você pode chegar lá. E eu lembro que eu saí correndo esse dia e eu falando com Deus, eu falei assim, se o Senhor me colocar esse ano, eu vou saber que foi a sua mão que me colocou, porque não consigo entrar no UFC esse ano, não tem lógica. E eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi assim, o Espírito Santo falar comigo, cara. Falou muito forte, falou assim para mim que ninguém entendeu o que Deus ia fazer na minha vida. E, pô, eu chorei mais ainda, assim, eu comecei a chorar muito. Muito, muito mesmo, assim. Eu tive até que parar o carro, porque eu tava chorando muito, sentindo
A atmosfera do carro mudou, assim. Eu senti uma presença ali que eu não conseguia explicar, pastor. Eu não conseguia entender aquilo. Aí eu chorei muito e fui para casa, eu fiquei muito empolgado. Eu falei, agora eu tô debaixo de uma promessa aqui, tudo vai dar certo. E eu cheguei na academia. Aumentou de nível, né? Sim, cara. Eu tava num momento incrível. Eu fui pra academia, cheguei pro meu treinador. Treinador, fala aí, o que eu tenho que fazer pra entrar no UFC esse ano? Aí ele pegou um balde de água fria e jogou na minha cara, assim. Ele falou... Como todo bom treinador, né? Exato. Casca grossa. Ele falou pra mim, como assim, cara? Você tá 3 anos sem lutar. Você tá vindo de lesão uma atrás da outra. E você me pergunta o que você tem que fazer pra entrar no UFC esse ano. Você vai ter que fazer 4 lutas. Depois fazer 2 lutas internacional. Aí nós falamos sobre o UFC. Então pode colocar de 2 a 3 anos pra isso acontecer. E aí, de novo, a voz falou pra mim, ninguém vai entender o que eu vou fazer. Rapaz. Aí eu queria rir dele, mas não podia rir, né? Você tá doido. Eu queria rir porque eu tava sentindo algo tão incrível ali. Eu não queria, não era que eu ia rir dele, né? Mas a situação ali é como se tudo que ele falou não fazia sentido nenhum. E aí, beleza, eu voltei pra casa, treinei aquele dia, voltei pra casa e recebi uma ligação desse pastor, o pastor Igor, que foi na minha casa, né, e tal. O barbeiro. O barbeiro. Barbeiro, profeta e pastor. É forte. E ele ligou pra mim e falou, olha, Deus falou comigo e ele falou que vai te surpreender com um contrato. Esse contrato é de Deus pra você. Todas as pessoas que estão à sua volta vai falar que isso não é algo de Deus pra você, mas foi Deus que preparou isso pra você. Eu não entendi muito e ele terminou falando, olha, é estranho esse contrato, mas foi Deus que preparou pra você. Aí eu falei, ok. No outro dia, chegando na academia, meu treinador me chama de novo. Ele fala, Ruf, chegou um contrato aqui pra você, mano. Aí eu, é? Ele falou, mas é estranho esse contrato. Aí, como assim? Que isso? Tinha que ser estranho, senão não era Como assim, profético. cara? Como assim é estranho? Aí ele, olha, é 2 lutas na mesma noite, contra 2 ex-UFC. E sabe qual que é a passagem pra você entrar no UFC? Aí eu, qual? Ele falou, olha, cara, é você ganhar de um ex-UFC. Nessa organização vai ter 2 lutas na mesma noite contra 2 ex-UFC. Vai ter 2 chances. 2 chances. É que fica muito provável. Se você ganhar desses caras, eu tenho certeza que você tá no UFC. O argumento tinha mudado 100% do dia anterior. E eu falei, então, pô, foi Deus que preparou isso pra mim, vamos embora. Ele... Mas 2 lutas no mesmo evento é comum? Não, Por isso que é tão estranho. exato. Mas o Contender, ele tem mais ou menos esse formato, né? De É mais que flexível. Ele é um evento exatamente para poder... É como se fosse uma grande peneira de futebol, onde você vai pescar ali aqueles que têm grande potencial Aí para os poder... caras estão tudo ali de olho. Exatamente. Exato. Só que no Contender você só faz uma luta. Porque você lutar uma luta já é um baita desafio. Exato. Físico, emocional e tal. Independente Cara, se você 2 caras desse nível... Exato. Você falar que eu tava 3 anos sem lutar, né, vindo de várias cirurgias, e eu ia lutar com os top do Brasil, né, os caras que já passaram pelo maior evento do Quem mundo. foram esses caras? Se chama Diego Nunes, Lasca Cornélio, que é um irlandês, e Ronis Torres, que é um treinador do José Aldo, um cara que treina com o José Aldo todos os dias ali, e é um cara que é muito respeitado no mundo da luta, é um cara que tem quase 70 lutas, e eu só tinha 6 lutas e tava 3 anos sem lutar, né? Então, Ou seja, seis tinha lutas tudo para dar, E 6 dar errado, lutas né? em eventos bem menores. né? exato, evento assim, né? Costumamos dizer assim, fundo de quintal, assim, coisa que não é vista, né? Uma coisa ali bem reservada, é bem simples. E eu lembro que eu topei na hora. Até então foi o seu maior desafio profissional, assim. Exato. O maior adversário que você encarou. Os Exato. 2 maiores, né? Uhum. E sem falar que não era na minha categoria, os caras estariam no dia da luta bem mais pesado que eu. Que dificulta, puxa vida. Muito, muito, muito. Mas eu tinha encontrado Jesus, entende? E foi bem na época que eu conheci a Past Church. Por isso eu contei toda essa história. E aí, o primeiro culto, você tava louvando, cara. É nada. Que azar, O pastor mano. Ryan Tanta gente tá no boa, processo cara, aí. tem no culto que eu tô... Olha como Deus faz as coisas, né? Deus, Eu decidi a entregar a minha vida a Deus mesmo, 100%, e eu comecei a buscar o Senhor com intensidade, assim. Eu era um desviado, assim, um afastado da igreja, né? Assim, eu me entreguei a Jesus na minha infância ali, eu levava a palavra na casa das pessoas, eu
louvava na praça, a gente fazia peças teatrais ali na praça, na época quando eu era criança. E quando eu vim para São Paulo, eu me afastei assim mesmo, assim. E o meu encontro, o meu reencontro foi nesses acontecidos que eu estou falando para vocês. E aí foi muito forte, que eu tava me alimentando muito de Deus nessa época. Eu comecei a vir aqui na Past Church, amei. Aí, pô, era muito longe, depois começamos a ir ali no Eldorado. Mas eu comecei a entregar minha vida 100% a Deus, orar, separar horários do dia assim para me dedicar a Deus. Eu comecei a falar do que Jesus fez na minha vida para todo mundo. Uau. Eu lembro que era comum assim, eu pegava de propósito uma vez na semana Uber e pô, assim, eu acho que em um mês assim que eu tava pegando Uber, eu perdi a conta de quantas vidas foi entregue a Jesus assim dentro do Uber. Eu orava pelos Uberes ali. Na minha equipe, praticamente todos entregaram a vida para Jesus. Meu Deus. Foi algo assim muito forte, né? E aí o Senhor começou a colocar esse desejo no meu coração, né? De falar Jesus em todas as oportunidades que eu tivesse ali no UFC ou na área da luta. Eu lembro que quando eu fui pro Rio fazer essas 2 lutas na mesma noite, eu aceitei, fui lá. Na minha primeira luta eu quebrei minha mão esquerda e eu já estava também muito debilitado. Eu tava na semana da luta eu tinha quebrado o dedo do meu pé, a minha costela estava trincada e eu tinha todos os treinamento motivos. você quebrou o pé e o dedo do pé e a costela? Exato, no treinamento. O treinamento é a área ali que o atleta mais se machuca, né? Não é tanto na competição, né? Então eu estava muito machucado. E ainda ia fazer 2 lutas na mesma noite contra caras duríssimos, né? Mas eu topei, eu falei, pô, eu sabia que de alguma forma Deus estava comigo, cara. E é estranho, né, falar sobre a luta e Deus tá contigo ali, mas hoje eu percebo que Deus, ele alcança pessoas através da minha vida que você não vai alcançar, né, o pastor André, né? Mas eu sinto também que isso também é ao seu favor. Eu não vou alcançar pessoas que vocês vão alcançar, né? E eu lembro que quando eu lutei, a primeira luta eu quebrei minha mão. Aí a segunda luta eu lutei com a mão quebrada mesmo. E eu lembro, cara, que Deus me deu uma força. É até engraçado eu te falar isso, porque eu tomei uma mão no primeiro round e eu caí. E quando eu caí, enquanto eu caía, eu falava assim, eu não acredito que eu tomei uma mão desse cara. Você estava indignado. Eu falei assim, eu não acredito, porque ele já estava pronto, assim, eu ia nocautear ele. Eu tava analisando como eu ia nocautear. Se eu ia pôr o pé na grade, se eu ia fazer algo plástico, eu queria impressionar mesmo para entrar no UFC. Já estava 100% confiante que Que ia levar. E o cara já tava balançando. Eu já tava molinho já tava pronto. Só que aí sobrou uma mão. Foi. Eu cheguei perto e eu fui fintar. Nessa que eu fui fintar, o meu pé da frente escorregou. Meu pé da frente escorregou. Aí você Eu baixou. não consegui sair. Aí a mão chegou. Pum! No queixo. No queixo, irmão. Knockdown. Caí duro, assim. Caí duro. Pô, quando eu caí, que eu bati no chão, quando eu tava caindo, na verdade, eu falei assim, mano, eu não acredito que eu tomei uma mão desse cara. Como assim, cara? E aí eu lembro que quando eu cheguei no chão, eu falei pra mim mesmo, assim, eu falei, ninguém ganha de mim hoje, velho. Ninguém ganha de mim hoje. Uau. E eu grudei ele ali. Levantou. Levantei. E aí eu bati o calcanhar no chão, assim, chacoalhei a cabeça. Falei, meu, voltei. Aí meu treinador gritou, agora não, circula. Aí eu circulei, mexi um pouco e tal. Porque depois que você levanta, você ainda tá voltando. O sistema tá reiniciando. Exatamente. Desde que você tá se sentindo bem, é bom segurar um pouco, né? Exato, porque na luta você não dói os golpes. A adrenalina é muito alta ali, não dói os golpes no rosto. Você vai ficando tonto sem você perceber. Aí chega uma hora que você tá tonteando tanto que você não tá pisando mais no chão, entende? Agora, quando é chute na coxa, chute na panturrilha ali, aí começa a machucar. Você Sente tem essa mais. consciência. Sim. Mas golpe na cabeça, tal, não. Só apaga, não né? dói. Só dá umas tonteadas ao ponto de você uma hora você cair, entende? E eu lembro, cara, que foi engraçado que nessa hora, por isso que eu falei que Deus me ajudou com esse golpe, porque quando eu caí, eu voltei e eu consegui nocautear o cara. Só que, a partir daquele momento, eu não lembro de mais nada. Eu tinha outra luta pra fazer, tava com a mão quebrada. Você estava sob o efeito foi a do último primeira? golpe Essa foi ainda. a primeira. Você levou um knockdown na primeira Na luta. primeira luta e quebrei minha mão. Aí eu voltei e nocauteei ele. Pum, 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 nocauteei o cara. O cara caiu isso tudo no primeiro round.
Ai, é. Que E loucura. aí eu voltei pro vestiário e do nada eu tava sentado numa cadeira assim, Você não viu passar. nada. Eu não vi Não, o tempo mas se passar. fosse nós, a gente não tava vendo nada até hoje, né? Se bem que agora o André aproveitou ali em off e já tava pegando treinando, umas tava aulas treinando. ali. Jab direto cruzado. Já tô pronto pra nada. Profissão aí. E eu lembro que eu Você sentado, não lembra de nada que aconteceu naquele intervalo entre a primeira luta e a segunda? absolutamente nada. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu sentei assim, do nada, eu olho pro meu lado, aí o meu treinador tá aqui do meu lado, aí eu falei pro meu treinador, quebrei minha mão, mano. Aí ele olhou pra mim com a cara fechada, assim, cara sério, assim, e falou assim, você já falou isso pra mim, mano? 1000 vezes. E já era o teu treinador atual lá do Fight Nerds, Sim. O Pablo. o Pablo, né? Sucupira. O Sucupira, Sim. né? Aí eu falei pra ele, cara, quebrei minha mão. Ele falou, você já falou isso pra mim 1000 vezes, cara. Só Você que vai você não fazer lembrava outra que você luta tinha ou não? falado. Não lembro. Aí eu olhei pra ele também e eu falei, você tá falando assim comigo por quê, mano? Ele, você já falou 1000 vezes, nós temos outra luta. Você vai querer fazer ou não vai querer fazer? Eu falei, cara, eu não lembro de nada. Eu tô voltando agora. Ele, é mesmo? Eu falei, Eu tava em Nárnia e nesse ele tava momento. um pouco irritado, ele, né? Ele tava um pouco irritado, porque ele queria saber se eu ia lutar ou não. É tenso, né? Exato. E eu fiquei mais irritado ainda com ele, porque eu vi ele Nervoso? nervoso comigo, eu não lembrava de nada. E aí eu falei pra ele, ele falou, não, você tem razão, pensa aí e me fala. Eu falei, pensar o quê, meu amigo? Quando que é a próxima luta? Ele falou, já é agora. Eu falei, então bota a luva aqui. Que isso, cara. Aí eu não conseguia colocar minha mão na luva. Foi a mão direita que quebrou. Minha mão direita, é. E você é destro. E você é dessa. Eu sou destro, é. Falei, bota a mão luva aqui, dá um jeito de colocar essa luva aí. A gente Vai colocou entrar tudo inchado. tudo inchado. E foi eu senti uma preparação de Deus pra mim, porque o cenário era totalmente contra mim. Eu tava treinando na academia do cara, tava lutando, né, na academia deles. Era a academia do José Aldo, do Dedé Pederneiras, lá no Rio. Eu nunca tinha ido pro Rio, nunca tinha viajado assim pra lutar, era a primeira vez. A academia, o ginásio inteiro era a favor Torcendo. desse cara. Era um cara duríssimo, mais pesado que eu, muito mais experiente, disparado. O José Aldo tava de corne dele, o Dedé Pederneiras de corne dele. Eu só via esses caras na TV. E eu lembro que eu só me prendia a uma coisa. Eu falava assim pra mim, mano, Deus tá comigo, cara. Cara, Porque o que me aconteceu não faz sentido. Ele falou desse contrato, então, mano, Deus tá comigo. curou minha esposa, me deu um filho. Deu um filho, me trouxe até aqui, não faz sentido. Deus tá comigo. E eu ia. Aí eu, não, beleza, vambora. Bem inabalável, mano. Aí eu fui, coloquei a luva e fui lutar. Quando eu entrei no ginásio, todo mundo gritando assim. Aí meu treinador falou assim, pastor, pra mim, falou, Ruf, tá todo mundo gritando, cara. Todo mundo, a galera vai te vaiar, isso e aquilo outro. Mas quando entrar lá dentro, irmão, é só você e o cara. E eu me prendi nisso, eu falei, é mesmo, mano, não vou lutar contra a torcida. É eu e o cara. E eu lembro que eu fui lá, lutei, nocauteei ele. Nocauteei o cara no segundo round. Eu lembro que chegou até um momento que eu falei com ele na grade. Eu falei, cara, vamos combinar uma coisa, você já tá bem machucado. Eu vou te dar uma mão e você se joga no chão, mano. Você tá todo machucado já. Pra não continuar. Tipo assim, eu tava tentando entrar na cabeça dele, assim, né? Pra ver se ele desistia de lutar. Ele ficou pensativo na hora. Eu falei assim, vamos fazer um Tava acordo? abalado, cara. Tava. Eu falei pra ele, vamos fazer um acordo? Ele, qual? Eu falei, vixe, ele quer fazer acordo. Na situação dessa, rendido já, meu. machucado do jeito que ele tava, ele fazia qualquer acordo. Aí, Mas no primeiro você judiou muito dele, no primeiro round. sim, judiei. Eu acertei bastante jab. Que ele era um cara que ele é muito bom de derrubar. Só que eu defendi 100% das quedas. Ele tentou tudo, eu defendi tudo, assim. Então, E em pé ele tinha desvantagem. em pé, ele nem via. Ele Nem tinha me mais uma achava. pegada de jiu-jitsu mesmo e wrestling. Exato, Ele lutava Rússia, lutou o mundo inteiro. O cara é Monstro. muito bom, Enfim, aí eu consegui vencer ele. Mas ele não rendeu, né? Teve que derrubar. Quando ele falou assim, o que foi? Eu falei, ó, beleza? Eu afastei dele e falei, beleza? Aí ele falou, não, vamos lutar. Aí eu falei, Guerreiro, beleza. cara guerreiro. Beleza. Aí eu fui, dei umas mãos lá e nocauteei ele. E aí, beleza, eu saí dessa luta e tal, e fui pra casa, todo machucado. Eu tava muito machucado. Mas aí no mesmo dia os caras já falaram com você sobre o contrato no UFC? Não. Foi assim, eu voltei pra casa todo machucado e dei 5 dias de folga pra mim ali sem treinar.
E eu ia ficar um mês assim, porque eu tava muito machucado. Eu lembro que uma semana depois, eu tava dormindo e nós buscando o Senhor com intensidade, assim, cara. Eu e a Neidine, nós orávamos todos os dias junto. A partir desse dia, começamos a buscar o Senhor com intensidade e tal. E eu lembro que a Neidine, ela começou a ler muito a Bíblia e orar muito a Deus. E eu tava dormindo e eu acordei, eu vi ela no celular. Eu acordei assim, ela mexendo no celular. E o nosso costume, depois disso tudo, é estar sempre lendo a Bíblia ali, orava junto e tal. Eu achei estranho ela no celular. Eu falei, amor, mas você já teve o teu TSD aí com Deus? Tá? Aí ela olhou pra mim bem séria assim e falou, ó, você não vai treinar hoje não, nem vai pra academia. Aí eu falei, como assim? Ela falou, ó, você vai direto pro hospital. Você vai fazer uns exames. Você vai se preparar pra sua próxima luta. Eu, como assim? Falou, Deus me mostrava você no contender. Deus me deu um sonho e falou que você já tinha que se comportar como se você já fosse atleta do UFC. Uau. Aí eu falei, beleza. Só levantei, me troquei e fui pro hospital. Só obedeceu. Só obedeci, cara. Desse dia em diante, eu comecei a me preparar dentro de todas as minhas limitações. Costela, dedo, mão quebrada. Eu comecei a me preparar. Me preparar, treinar. E 2 semanas depois eu recebo uma ligação. O pastor me liga, o mesmo pastor, me liga, o pastor Igor, e fala, Maurício, eu via você lutando num lugar que ia te levar pro UFC. Não era o UFC. Só que esse pastor, ele não entende nada de luta, entende? Isso que era o mais engraçado. Como Deus usa esse pastor, né? É poderosamente, cara. Muito Impressionante. específico. Muito. É porque, na verdade, teve uma outra luta antes, né? Que foi com aquele russo. Que é o contender Que Exatamente. não era o evento do UFC, mas Exatamente. era o que te levaria. pro UFC. Sabe o que ele falou? Sabe o que foi mais profundo? Que até hoje é o que mais me espanta. Ele falou assim, só que o engraçado é que você tava lutando com um cara bem mais pesado que você. Inclusive, eu tenho esse áudio até hoje. Que um dia eu quero falar sobre isso. Pregar sobre isso, né? Testemunhar. E eu lembro que ele falou, olha, o estranho é que o cara era mais pesado que você, cara. O cara tava bem mais pesado que você. Eu falei, beleza. Só que isso, assim, entrou no ouvido meu que saiu no outro. Esse detalhe de o cara tá mais pesado que você. E eu continuei treinando. Falei, ok, beleza, vamos embora. E aí, 3 semanas depois, eu treinando, me veio veio uma ligação do meu empresário. Ruf, deixa eu te falar. Fechou uma luta pra você. E eu não queria saber de outra luta, eu queria o UFC, né? Aí ele falou, Dana White The Contender Series. Eu falei, você tá de brincadeira, irmão. Ele, sério. Esse aí é um que até passa na TV, num canal fechado. Exatamente. Isso, o canal do UFC. É o UFC, o Dana White The Contender Series. Já é o UFC. Só que É uma não porta de entrada, né? Só que não é no contrato, entende? Você não recebe como você recebe no UFC. Não tem plateia, tipo, tem. público, né? Tem, mas outros só- lutadores que estão ali, Exato, ou sua família, galera da academia, família do lutador, dos lutadores, entende? mas não é bilhetado. Não. E eu lembro que ele falou assim, olha, cara, é a sua chance de você entrar no UFC. O Dana White te deu oportunidade, o UFC te deu oportunidade para disputar o contrato. E o meu que eu já sabia de tudo, cara, foi impressionante, porque a minha esposa falou, né, e tal, o pastor Igor também falou. Só que o que foi mais impressionante é que ele falou assim, só que só tem um problema. Aí eu, qual o problema? Ele falou, não tinha luta nenhuma na sua categoria. Só tem luta na categoria de cima. Você vai ter que lutar com um cara que é bem mais pesado que você. Que era o que o pastor te falou. Exato. E ele falou assim, o outro problema é que o cara, ele é sparring principal do Islam Makhachev, que é o campeão dominante hoje do UFC. Ele é sparring principal, ele é lá do Daguestão, lá treina com os caras todos os dias. Ele é campeão disso, daquilo outro. Eu cortei ele assim, eu falei, meu amigo, eu não quero saber de onde ele é, de onde ele vem, pra onde ele vai. Me bota esse Ele cara na até minha parece frente. um pouco com o Mahashev, né? Exato. Fisicamente. Eu falei, mano, bota esse cara na minha frente, eu vou nocautear esse cara, irmão. Caramba. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, eu vou consultar o Pablo, vou consultar a sua equipe. Eu falei, não precisa consultar ninguém, irmão. Pode assinar a luta, manda pra mim o contrato. Ele é mesmo? Eu falei, ele mandou o contrato, assinei. E, pô, eu já estava muito leve, que eu já estava fazendo uma dieta, que eu sabia que ia lutar. Eu estava leve, então ao invés de eu estar comendo bastante, que eu ia lutar na categoria de cima, eu estava ali me segurando e lutei levinho mesmo. E eu lembro que eu bati 79 quilos e lutei com 80. O cara lutou com
90 quilos. É muita disparidade. É, muita É diferença. você bater numa parede, né? Exato, cara. Então eu fiz uma luta muito segura ali, calculando e tal. Enfim, consegui nocautear ele. Eu nocauteei ele no terceiro round. Nocauteei o... Mas eram quantos rounds? Eram 3. No final do terceiro round... eu Você nocauteei. ganhou dele no ground and power, não foi? Exato. Eu ganhei dele na área deles, que eles são mais fortes. Que é no chão, assim. É, foi no chão. Eu dei... Foi pro solo. Foi, eu machuquei muito ele, o primeiro e o segundo round. No terceiro, ele tava assim, semi-nocauteado. Se ele ficasse comigo em pé, ele ia ser nocauteado. Mas no último round, assim, faltava 1 minuto, ele entrou na minha perna. Eu rodei e deixei uma cotovelada, assim. Aí ele caiu tontinho, assim. Aí eu montei e Toma. ground and pound. Bati nele ali e aí ele parou a luta. Faltava 15 segundos pra luta acabar. Nossa. Aí eu nocauteei ele. Mas se também fosse pra decisão do juiz, você tava sobrando, né? Não, foi uma luta parelha, porque no primeiro round ele levou, porque eu fiz uma luta que eu não queria trombar com ele tão forte. Então eu fiz uma luta ali, tocar e sair. Ele era muito bom, muito habilidoso. Ele era campeão de tudo, assim, kickbox, taekwondo, muay thai, ele ganhou tudo. Ele Completo. varreu a Rússia, a Tailândia, ele venceu tudo. Tá louco. Então, é uma luta que eu fiz segura. Então eu precisava do nocaute. Até pelo... O segundo você levou vantagem. O primeiro você perdeu em pontos. Isso, o segundo eu ganhei, o terceiro era quem ganhava, levava. Só que você não pode Só só que ficar vencer. na mão do juiz, né? Exato. Ele era o favorito. Exatamente. É o queridinho, né? Sparring principal do campeão, tal. Então, o próprio campeão falou, ó, tá lutando esse cara aí, aparece no telão, né? O cara vendendo o cara que eu vou lutar. Então, ele falou assim, ó, esse cara aí, eu super indico, se prepara o UFC, que ele vai ser o futuro campeão da categoria de cima. Ixi. Aí eu fui e nocauteei ele. E aí o Dana ficou maluco. Pelo meu estilo de luta, né? É um estilo que vende muito, né? A galera gosta. É mais de showmatch, ver. né? Mais Isso. um espetáculo. Exato. E aí fui lá, venci a luta. Dana passava por mim umas 3 vezes assim, botava a mão no meu ombro e apontava pra mim e tal. Eu, pô, valeu. Você falou do estilo de luta. Aquela luta no Rio de Janeiro, no UFC, foi o 310? 303. 303, né? Teve aquele golpe da tesoura que você deu. Aquilo é proveniente do quê? É técnica de capoeira? De onde você tira esses golpes? Eu crio, cara, assim. Ah, legal. Eu crio. Eu crio e... É o que eu falo, assim, às vezes é estranho até falar, né? Eu acho que Deus me deu umas habilidades, assim, diferentes, velho. Fazer coisas, assim, que normalmente as pessoas que estão à minha volta não fazem. E eu falo isso porque, na verdade, o Dana White se impressionou demais. Inclusive, ele hypou aquele golpe lá, né? Exato. Ele Como também o do Ronaldinho, né? Exato. Na última luta. Como assim do Ronaldinho? Explica aí, Maurício. Eu bato. Ele bateu golpe e olhou pro outro lado. e olho pro outro lado, assim. Mas eu não olho pro outro lado pra tirar o cara nem nada do tipo. É pra não correr risco dele me acertar se por acaso ele tá vier esquivando. junto. Isso. Ah, Então eu bati. não é desrespeito. com o Não, cara. não. Aliás, o Minotauro comentou a respeito dessa técnica sua. Ele falou muito até assim dessa habilidade que o Ruff tem, que parece que ele tomou o golpe e o golpe acertou ele, mas na verdade ele tira um pouco do peso do golpe. Então o cara tenta acertar, até acerta, mas ele tira o rosto e já Chega a amortece. 30% assim, né, do golpe. Não pega cheio, né? Não pega cheio. Então é uma habilidade aí que eu treinando muito assim, eu acabei desenvolvendo um estilo que todo mundo falava, mano, não vai por aí que não vai dar certo, mas pô, tem dado muito certo, entendeu? Aí depois dessa luta do Contender, aí Aí eu fui destaque da semana em Las Vegas, aí a minha vida a luta mudou. foi lá? Foi lá em Las Vegas. E o peso era muito grande, né? Por isso que eu falei assim, eu sinto que Deus estava me preparando para algo muito grande. Porque eu lutar com esse cara, que é um cara duríssimo, categoria de cima, a minha esposa, ela tinha acabado de ter neném. Ela teve neném hoje, eu fiquei 2 dias com meu filho e viajei para Las Vegas. Eu me lembro até, acho que o Maurício não vai lembrar, que você até me ligou, acho que foi ligou. Não, ligou, a gente orou junto acho que um dia antes de você viajar, né? Sim. E foi exatamente nesse sentido mesmo, assim, que você estava muito, muito angustiado, assim, porque é uma pressão, né? Além de uma pressão psicológica e espiritual também. Principalmente, porque hoje eu sou uma mensagem, eu costumo dizer. O Senhor, eu tô 100% à disposição do Senhor para falar o que... Eu tenho 30 segundos para falar, 20 segundos eu falo de Jesus, lá em cima. Eu tô 100% disposto a fazer isso, entende? E são muitas vidas alcançadas quando eu deixo uma mensagem ali.
E eu lembro que o peso era muito grande, era época de Halloween, assim, lá nos Estados Unidos. E foi um levante, assim, muito Sombrio. grande. Foi loucura, cara. Eu lembro que eu tava orando ao Senhor e eu me ajoelhei, assim, no carpete lá do quarto. E eu falei, Senhor, eu não quero que o Senhor tire de mim essa carga, não. Mas me ajuda a entender o que tá acontecendo. E se eu não fosse pra minha cama correndo, eu ia dormir ali onde eu tava, cara. De esgotado. Não, de um sono que veio sobre mim quando eu falei isso pra Deus. Eu perguntei isso. De pra Deus. relaxou mesmo. Eu tipo, vai pra cama. Eu fui pra cama assim, quando eu deitei, eu apaguei, cara. Eu acredito que enquanto eu deitava, eu dormia. Enquanto eu deitava assim, ó, eu dormia. Antes de encostar no Antes de colchão. encostar no você. Porque eu lembro, é louco, cara, mas eu lembro, assim, não dá pra explicar muito, mas eu vejo o meu corpo deitar, assim, ó. Eu via o meu corpo deitar e eu dormi. E aí, eu tive duas visões. A primeira visão foi, eu tava na Rússia, na cidade onde o meu adversário, né, supostamente vive ali, e eu vi uma fila de gente. E as pessoas fazendo tipo uma oferenda assim para que ele vencesse a luta. Era isso que eu sentia. E quando eu olhava para trás assim, tinha muita gente. E tinha uns tapetes assim, a pessoa colocando algumas coisas assim, amarrando assim. E era uma montanha assim, sabe, uma montanha. Imagina uma montanha e tem caminhos até você chegar no alto da montanha. E aí, velho, nesse caminho tinha muita gente. E eu falava assim, eu entendi. Quando eu falava eu entendi, eu saía rapidamente desse sonho e ia para um outro lugar. Eu estava num salão gigantesco, não dava para ver o fim do salão. E incontáveis pessoas sentadas, era muita gente sentadas, e o pastor falando de Jesus ali. Aí o pastor falava, pronto, então eu vou dar oportunidade para ele agora. Aí ele vinha com o microfone para mim, eu falava, não, eu não vou conseguir falar para um tantão de gente desse aí, não. Aí o rapaz falou, você não entendeu? Ele olhava pra mim assim. Ele falava assim, você não entendeu? Aí eu não entendi o quê? Aí ele falou, tudo que você está passando é pra esse momento. Aí eu falei, ah, é? Então me dá aqui o microfone. E aí eu pegava, eu me via, entende? Como se eu estivesse me vendo ali, em espírito. Você tá assistindo, você tá no sonho e você tá assistindo ele. Exatamente, exatamente. E aí eu ficava andando pra lá e pra cá, falando, e as pessoas ficavam me acompanhando com o rosto, assim, as pessoas não conseguiam tirar os olhos de mim, assim. Como se eu tivesse algo muito poderoso para compartilhar com elas, porque era muito interesse. Eu não via ninguém disperso, era todo mundo assim, cara. E aí, eu acordei. E eu falei, ok, beleza. Então, se é isso, então vamos para cima. E aí eu fui para um monte lá orar e tive várias experiências com Deus e tal. E depois desse dia assim, cara, quando eu lutei, a gente vencemos a luta e eu fui estrear no UFC, né? Logo depois o UFC me deu a oportunidade de estrear, estreiei. Na mesma viagem. Não, depois que eu lutei, eu voltei para casa, comemoramos ali o contrato, né? O Lorenzo, né? Peguei o Lorenzão no colo e tava tão feliz. Foi muito difícil mesmo. Por isso que todas as vezes que eu vou lutar, eu peço a oração de todo mundo assim que eu posso. Pessoal, orem por esta causa, porque não é uma coisa minha. É uma coisa que eu tenho um propósito de Deus nisso, entende? E eu peço a oração de todo mundo assim que eu posso, cara. E é interessante o quanto você tem sido obediente, né, a esse chamado de Deus, porque o Maurício tem tido umas experiências assim extraordinárias assim daquilo que Deus tem usado a vida dele para alcançar outras vidas. Acho que você pode até compartilhar alguma das experiências que você teve recentemente, né? Sim. Quando eu deixei essa mensagem no UFC, eu falei assim, né? Tanto que é o meu versículo. Essa na primeira, no Rio de Janeiro, a primeira mensagem. Primeira no Rio de mensagem. Janeiro, Eu falei assim, galera, não dê ouvido a essas vozes mentirosas falando para você tirar a sua vida. Não dê ouvido a essas vozes, é mentira. A Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aí eu complementei assim, ó, conheça ele, aprenda sobre ele, se entregue a ele e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E aí o cara pega o microfone e faz outras perguntas, assim. Ele perguntou pra mim, o que você achou da luta, tal? Aí eu peguei e já falei isso. Que se eu não falo, eu não tenho outro momento pra falar. E aí eu falei isso e beleza. Eu lembro que foram muitas almas, assim, que se entregaram pra Jesus. Eu recebi incontáveis mensagens. Depois dessa luta, eu saí de 5.000 seguidores, eu fui pra 160 mil seguidores. Da noite pro dia, assim, coisa incrível.
né? Pô, ganhei $50 mil de presente do UFC. É uma bonificação de quando você, Melhor luta. quando você dá um show lá e tal. E beleza. Fui pra casa, tal. E eu o UFC começou a marcar minha próxima luta. E aí, olha, vai tirar o visto em São Paulo. Eu ia tirar o visto em São Paulo, era negado. Cara, isso daí foi uma saga, né? Foi. Cara, mas visto é um desafio mesmo. E tem um detalhe, né? Eu vou até dar um spoiler Mesmo aqui. com o contrato, os caras não queriam liberar. Cara, Não, ele é funcionário do UFC e detalhe, a Neidine é americana. A sua minha esposa é esposa. americana. Sim. É. Pô, mas chama Neidine? Neidine, é que ela é grega, na verdade. Mas Ah, nasceu em Nova York. que Entendeu? legal. E a mãe dela tem nacionalidade brasileira. E Mas mesmo a com tudo esposa isso, americana, mesmo os com caras tudo isso, dificultando. Sim. É guerra espiritual mesmo. Espiritual. É. E eu lembro, cara, assim, que eu fui em São Paulo a primeira vez, foi negado. Aí eu falei, mas por quê? Tal, então peraí, deixa eu marcar a luta primeiro. Aí marcou. Vai agora. Pum, negado. Que isso? Aí eu falei, cara, não é possível. E eles não me deixavam falar, cara. E o meu visto é muito caro. O meu visto é o de trabalho, é quase $5 mil. Puxa vida. E... Só que no UFC que pagava, né? Então tava tranquilo. E aí eu viajava pro Rio, fui... Mas mesmo assim, né? É. antes de você viajar pro sair Rio, isso do você... meu bolso era muito pior, né? Antes de você viajar pro Rio, você veio no culto no sábado aqui. Eu lembro que a gente se encontrou aqui Sim, no pô, culto. hora do aí Donalha e aqui, tal. E, mano, negado. É porque a própria empresa, se você tem duas negativas, os caras já começam a Já. tirar o pé, falar, poxa, pensar em alguma Foi coisa. exatamente isso que aconteceu. E eu lembro que aí o UFC marcou pro Rio de Janeiro. Você vai? Eu falei, eu vou, né? Tem que ir, preciso lutar, né? E aí eu viajei. Fui pro Rio. Chegou lá no Rio, foi muito engraçado. Eu tava na fila e uma mulher veio até mim. Eu tava na fila, assim, eu ia entrar pra tirar o visto. Ela olhou pra mim e falou assim, jovem, Deus manda te dizer assim, ó, testemunho. Oxi, aí o que mais? É isso. Junte as Para um peças. bom entendedor, uma palavra basta. Aí eu, sim, mas testemunho e o que mais? É isso. Isso é Testemunho. tudo. Aí eu falei, não, beleza. Fui lá dentro, negado o visto. No Rio Pela de Janeiro. terceira vez? Pela terceira vez. Aí eu voltei pra casa. Eu falei, Senhor do céu, testemunho negado. Como assim, cara? Aí beleza, voltei. Fui no aeroporto. Foi tudo muito rápido, foi bem cedo. Meio-dia eu tava já no aeroporto. Isso foi antes da luta do Contender, né? Não, isso já foi depois. Era a minha estreia no UFC. Você tinha visto de turista. Isso. Não, eu tinha visto de trabalho. Não, foram todas de trabalho. Então, você conseguiu ir, fez a luta do Contender, Mas aí no Contender eu consegui o visto. Aí foi mas pra aí entrar você no teve UFC. que tirar de novo. Isso, porque só foi uma entrada, uma saída e já era. Ah, Entende? Então quando eles marcaram a luta, tipo, uns 4 meses depois, eu já tinha lutado, só que eu lutei aqui no Rio. Foi o UFC Rio de Janeiro. Então eu não precisei viajar pra fora. Só depois da luta do Rio de Janeiro que eu precisava viajar, que essa luta ia ser essa última agora, que Essa última foi em do Nova Madison York. Square Garden. Foi no Madison Square Garden. E aí, cara, foi impressionante. Eu fui lá e eu lembro, cara, que o meu visto foi tipo assim, foi negado. Eu fui pro aeroporto e aí no aeroporto eu vi um cara me seguindo. O meu voo era meio-dia e eu precisava ir embora o quanto antes lá. O meu voo tava meio-dia, só que foi atrasado. E aí o voo passou para ser 2 da tarde. E aí eu falei assim, cara, beleza, esperei 2 da tarde e esse cara sempre me seguindo, velho. Me seguindo e me olhando. Aí eu comecei a medir ele, né, já. Eu falei, peraí, se esse cara, sei lá, vier fazer um mal pra mim aqui, eu acho que dá pra mim reagir. O tamanho dele, eu pego ele. já começou a calcular. Brincadeira da parte, mas esse cara não parava de me seguir, cara. E eu ficava olhando assim pra ele, assim, estranho. Eu falei, pô, que esse cara tá em cima de mim. Eu desci, ele ia atrás. Eu subi, esse cara ia atrás. Aí o último voo, ele atrasou de novo, era pra 4 horas da tarde, lá embaixo, lá. Aí eu desci, peguei a escada lá, desci. Aí eu falou, olha, 4 horas vai sair, não tem como atrasar mais. Eu falei, não, beleza, então vamos pegar esse voo. Aí eu falei alto, né? Eu pensei alto, falei assim, bom, então vou comer alguma coisa e já volto aqui. Aí esse rapaz falou, eu posso ir com você? Aí eu olhei pra ele de novo assim, falei, mas como assim, comigo, mano? Aí ele, não, você não vai comer? Eu posso comer com você? Aí eu, vamos aí, pode, vamos lá. Que loucura. Aí fui lá. Aí ele falou, olha, velho, você me desculpa tá seguindo você assim.
é que eu vi você com a roupa do UFC e um atleta do UFC mudou minha vida, cara. Aí eu, como assim, mano? Mudou sua vida? Ele falou, eu posso pagar um almoço aqui pra você? Eu posso pagar o lanche aqui pra você? Eu falei, não, pô, não precisa não, fica em paz. Ele, não, faço questão. Ele foi lá e, o que você quer comer? Eu falei, pô, eu quero comer isso aqui. Ele pegou lá e tal. Aí nós sentamos e ele falou pra mim, olha, o UFC, um cara do UFC mudou minha vida. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, tô 6 meses, mano, em um quarto. É a primeira vez que eu saio desse quarto. Aí eu falei, é mesmo, cara? Ele falou, eu peguei uma depressão profunda, assim, eu fiquei 6 meses dentro de um quarto, a minha esposa colocava comida por baixo da porta pra mim, não queria ver ninguém e tal. E há poucos dias atrás, eu esperei a minha esposa ir dormir, quando eu tinha certeza que todo mundo estava dormindo, eu fui lá, peguei uma corda, trouxe pro meu quarto, e aquele dia eu escrevi um texto pra minha família e iria tirar minha vida nesse quarto. E aí eu peguei o meu celular, que era só o que eu tinha no meu quarto, eu ficava vendo vídeos de Instagram e tal. E aí quando eu joguei pro lado, eu vi um cara do UFC falar assim, não dê ouvido a essas vozes mentirosas, falando pra você tirar a sua vida. Não dê ouvido a essas vozes, é mentira. Uau. Entrega a sua vida pra Jesus. Jesus, ele pode transformar, conhece ele e tal. E naquele dia, eu tirei a corda e saí do meu quarto. Eu resolvi dar uma chance pra mim. Aí eu tava todo arrepiado, né? Eu falei, é mesmo, mano? Ele falou, velho. Eu falei, mas quem é esse cara? Ele é um tal de Ruff aí que falou isso. E eu tinha tirado a minha barba, ele não me reconheceu que era eu. Aí eu falei pra ele assim... Eu falei, então, esse Ruff aí tirou a barba esses dias aí, você viu? Aí ele... Não vi não. O cara não se ligou ainda, né? não, Não deu conta. Ele não se deu conta. Eu falei, eu sou o Ruff, pô. Aí ele, é mesmo? Eu falei, caracas, mano. Pô, que legal e tal, Porque como ele é possível? queria fazer algo por você em gratidão àquele vídeo, Isso. sem saber que era você. Sabia que era eu. Ele queria compartilhar a história com o cara do UFC. Ele me mandou muitas mensagens, mas não tem como acompanhar. É muita gente. Muitas mensagens. E eu orei pela vida dele aquele dia. Ele entregou a vida para Jesus ali no aeroporto. Amém. E hoje ele sempre me manda mensagens. Esse cara, inclusive, ele é meu patrocinador hoje. Que isso? É um cara que, pô, ele criou algo, deu muito, muito certo. Ele não sabia fazer com tanto dinheiro. E aí ele se internou, assim, ficou mal e tal. E, enfim, hoje ele é um cara que tem ido na igreja sempre me manda vídeos, tá comigo, me patrocina. Então esse foi eu costumo dizer, né? Essa foi uma das poucas pessoas que Deus me deixou saber que foi, assim, transformado, né? Que Deus permitiu eu saber. E eu sei que teve tantas outras pessoas que foram transformadas, que foi pra glória de Deus, assim. Eu lembro de uma mãe que me mandou mensagem pedindo, por favor, não deixa de falar sobre Jesus, sobre o suicídio, porque se o meu filho tivesse escutado ontem essa mensagem, ele não teria tirado a vida dele, porque Uau. ele amava o esporte. Eu sabia que ele ia dar ouvido a você. Então não deixa de falar, porque eu sei que muitas mães não vão chorar. Aí Então... você lembrou daquela palavra na fila do visto, testemunho. Exato, testemunho. Olha aqui hoje eu dando um testemunho sobre isso. E como é que foi pra tirar esse visto? Você teve 3 negativas. Foi negado de novo no Rio, né? Eu voltei, o UFC no outro dia marcou pra Recife. Eu fui pra Recife. E foi engraçado, que aí eu sempre falo de Jesus no Uber. O rapaz me pegou lá no Uber e eu falei pra ele, olha, cara... Aí quando eu entrei no Uber, esse cara já começou a sorrir muito, muito feliz, porque eu tava lá falando, não acredito, o Ruff aqui e tal, sou E muito te seu fã. reconheceu. Isso já é um outro caso. Você já contou esse testemunho pro Uber? Hã? Trocadilho? Já contou pro Uber? Tá pro pastor Uber, o testemunho do Uber. Caramba. E eu lembro que eu comecei a falar pra ele. Eu falei pra ele, olha, cara, Deus fez isso, Deus fez aquilo na minha vida. Ele é mesmo, pô, ele queria nem muito ouvir o que eu tava falando. Posso tirar uma foto com você? E esse cara não parava de sorrir, muito, muito sorridente, assim. E aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim, olha, esse cara tá muito angustiado. Continua falando pra ele. E aí eu falei pra ele da história que aconteceu comigo, que Deus tinha falado comigo do meu casamento, né, que o que Deus tinha feito, inclusive, pô, o Lourenço tinha nascido, a minha esposa já estava grávida de novo, e ele falou, cara, eu falei, olha, você lembra que Deus falou comigo no carro? Eu falei, ó, Deus fala comigo agora, cara. Ele, o que ele fala? Ele fala que você está muito angustiado, cara. E ele começou a chorar, ele teve que parar o carro, porque ele estava chorando muito. Uau. Ele ia bater o carro, ele não tinha condições de dirigir. E aí ele falou para mim, cara, eu falei, o que tá acontecendo, irmão? Quer compartilhar comigo? Pô, eu posso orar junto com você? Aí ele falou pra mim,
Ele falou, Ruf, eu sei 100% que foi Deus que enviou você aqui, cara. Eu falei, por quê? Ele pegou o celular e deu na minha mão. Assim, ele deu na minha mão. E aí tava escrito, assim, um texto gigante, ele se despedindo da mãe, do pai, dos 2 filhos, da esposa. E aquele dia tinha uma corda do porta-malas e ele ia tirar a vida dele. Uau. Entende? Então, tipo, Carta de suicídio pronta. pronta pra ele tirar a vida dele. E aí eu orei pela vida dele, ele entregou a vida pra Jesus, tá cultuando a Deus sempre agora. Amém. Rapaz. E aí eu vi, isso foi ainda em São Paulo, eu indo pra Recife, Aqui em São Paulo. aqui em São Paulo. Eu chegando em Recife, peguei um Uber, o cara tava determinado. Falou, olha, ele teve um particular com Deus, ele falou, olha, a partir de hoje, eu nunca mais vou ir pra igreja, eu tô decidido. Ele era um missionário desviado. E aí o Senhor falava para que eu compartilhasse com ele sobre as ovelhas, né, as 99 ovelhas, o que o pastor faz pela essa ovelha, trazendo ela. E eu comecei a pregar para ele sobre isso. E esse cara, ele só chorava muito. Ele falou, cara, eu acabei de falar para Deus isso, que eu não queria mais negócio na igreja por causa de algumas decepções, mas eu sei que Deus te trouxe aqui. E aí, pô, orei pela vida dele, ele entregou a vida para Jesus. Esse cara me manda vídeos hoje cultuando a Deus. Então, o testemunho, né, sobre a questão do visto, gerou tudo isso de testemunho, cara. Uau. E a mulher tinha razão, era testemunho. Testemunho. Agora, mano, a gente vê muito na sua vida essa unção de evangelismo. Né? Você tem essa graça de Deus. É lógico que todos nós evangelizamos, compartilhamos do amor de Jesus, mas algumas pessoas Deus usa de uma forma tão específica. E se tirasse toda a questão de você ser um lutador bem-sucedido no maior evento do mundo, ainda assim tem uma graça muito específica no evangelismo. E unindo a isso, cara, tem sido algo exponencial. Então, nós temos frequentemente ouvido sobre ocuparmos os lugares na sociedade. Lugares de relevância, de protagonismo, lugares que às vezes a igreja deixou de lado porque considerou, não, isso aqui não é um lugar para o cristão. Exato. Essa não é uma atuação. É os 7 montes de autoridade, né? E recentemente eu tenho visto atores, até mesmo atores nas grandes redes, se professando o evangelho, falando, não, eu sou cristão e tal, que estão em grandes novelas, que é um lugar que nós cristãos muitas vezes temos preconceito. Grandes empresários. Grandes empresários em diversos negócios, funcionários públicos, políticos, que hoje é uma profissão que os cristãos tendem a se afastar por conta de todo o contexto. Mas Deus quer que nós levemos essa luz. E a luz precisa brilhar onde tem escuridão. Então, o que adianta você acender a luz meio-dia, na claridade, onde ninguém está com dificuldade de enxergar? Agora, quando você acende essa luz num lugar de densas trevas, cara, quantas pessoas estão assistindo o evento do UFC ou até mesmo na rede social, que esses cortes viralizam muito. E, cara, estão precisando de uma palavra. São milhões de pessoas, em idiomas, milhões de idiomas, que o cara tá ali vendo na legenda, o cara tá ouvindo inglês às vezes. Então, assim, a maneira como Deus te deu, inclusive o idioma também que você fala, você desenrola no inglês, como Deus te preparou para esse momento, como Deus te deu essa habilidade. E não é um caso na história bíblica que a gente vê lutadores, guerreiros, homens de guerra. Então, por mais que não seja um ambiente que o religioso olhe com bons olhos, a gente sabe que Deus quer se revelar, Deus quer tocar os corações, Ele tem pressa, tem urgência. E são lugares que, para nós, no nosso perfil, imagina, o pastor André, que além de pastor trabalha em áreas de vendas e tal. Cara, para a gente chegar nesse público, como que a gente chega? Exatamente. Então, Deus tem te usado poderosamente. Eu me lembro muito de um livro, que é um best-seller da década de 90, talvez até 80, chamado Fator Melquisedeque. Fica a dica aí para quem quiser depois dar uma olhada lá. É um livro que ele desmistifica muito as formas tradicionais de você falar do evangelho, né? E, em suma, o livro mostra como Deus pode se revelar de várias formas e várias maneiras inusitadas a vários tipos de pessoas, nações e línguas.
né? Então eu vejo muito isso, é o que o pastor Ryan está falando. Deus tem te usado de uma forma assim muito específica, dentro de um ambiente muito específico, que com certeza, como você mesmo falou, pastor Ryan, nunca talvez chegaríamos nem perto, a não ser que a gente compre um bilhete para assistir a sua luta. Se a gente dependesse da luta para chegar nesses lugares, a gente não lutaria nem no fundo de quintal que você lutou. Nós não teríamos competência para isso. Só que assim, o esporte hoje, ele é uma linguagem poderosíssima e o UFC é universal. Em qualquer lugar do mundo que você falar essa franquia, as pessoas sabem o que é. É igual futebol, é algo muito popular. Exato. Né? Basquete, enfim. Então, o jovem, o adolescente, até mesmo os adultos, eles estão ali admirando os melhores lutadores do mundo. E aí o cara vem e entrega uma palavra, o peso que essa palavra tem para a audiência é totalmente diferente de uma pessoa aleatória na rua te para e fala, ó, tem uma palavra de Deus para você. Vai surtir efeito, é lógico, a gente crê que a semente vai ser entregue, mas o peso e a abertura que as pessoas estão, essas visões que você teve dessa questão espiritual na Rússia e do palco de pessoas te olhando sem desviar o olhar, é isso que está acontecendo. Exato. Tá todo mundo ali querendo entender qual que é a mentalidade desse cara, como que ele lutou desse jeito, de onde ele vem. Então aquelas palavras, elas têm toda a atenção das pessoas. Exato. Aquela visão que você teve, ela é literal. E hoje, se você falar com qualquer especialista, o Eric está aqui para confirmar, ter a atenção das pessoas é o maior desafio. Exato. São os primeiros segundos, são poucas pessoas que a audiência está de olho. Então, aqui no Pascast, a audiência é do começo ao final conectada. Com certeza. Mas a verdade é que Deus tem te dado um microfone. Deus tem te dado uma amplificação do seu testemunho, da sua história. E é impressionante os milagres, o jeito que Deus fala com você e a sua simplicidade. Entender a voz de Deus, em não ficar com vergonha, constrangido e falar mesmo. O cara tá ali querendo tirar foto e você pregando o evangelho pro cara. Insistindo. Cara, isso é impressionante, impressionante. Eu sinto que, inclusive na minha última luta, no Rio de Janeiro, né, na verdade, a penúltima, eu saí e tem um rapaz assim que você luta, você não fica no evento. Você lutou, você entra dentro do van e os caras te colocam no hotel. Aí você pega o ingresso e entra. Só que eu não podia entrar porque a galera ia me cobrir lá, ia acabar o evento, a galera queria tirar foto. Só que no caminho aí, eu saí, esse motorista da van, do evento pro hotel, ele entregou a vida para Jesus. Uau. Entende? Meu Deus. Assim que tinha saído ali da luta. Então, se você é motorista aqui no Brasil ou no mundo, fica ligado que o evangelista Maurício Ruff tá chegando. Pra você conhecer a Jesus. É forte. E o que eu percebo, cara, é que Jesus, ele tá voltando, cara. Jesus, ele tá voltando. E como você falou, eu acho que a grande... Assim, o que eu tenho percebido é que Deus, ele tem levantado pessoas em todos os lugares, cara. Pra falar que Jesus tá voltando, que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que ele transforma. Né? Por exemplo, você vê em todos os lugares. Eu vendo no Instagram esses dias um cantor de funk parou para falar, olha, a partir de hoje eu não vou mais cantar funk. Eu vou entregar minha vida para Jesus e, convido vocês a fazer a mesma coisa. Impressionante. E é isso. E, agora a esposa dele entra junto. Exato. Na Rede Globo, lá no trio elétrico, no carnaval, os caras pararam e falaram, olha, Jesus está voltando. Ali, do jeito deles. Mas eu presto atenção não no ambiente, mas na mensagem, entende? Que Jesus, ele tá voltando. Então, no UFC, depois dessa minha luta, cara, é difícil você ver um brasileiro lutar e não falar de Jesus. Entende? Eu dei uma entrevista pro canal do Durinho, que é um atleta muito, muito, muito reconhecido assim, no mundo inteiro. Inclusive, ele mora nos Estados Unidos, meu amigão. E eu falei pra ele falou, mano, mas eu tô lá há tantos anos, cara. Já disputou cinturão ali e tudo. E eu nunca tive coragem. Eu sou cristão, mas eu nunca falei assim. Você me deixou com vergonha. Eu vou falar de Jesus agora, nas próximas vezes. E eu falei, cara, tem que falar mesmo, velho. As pessoas têm liberdade hoje para falar de tantas coisas. Eu não vou me calar, entende? Inclusive, na minha próxima luta agora, eu vou pegar o microfone e eu vou falar exatamente assim. Vou encorajar as pessoas a chegarem ali. Olha o spoiler aí. E falar de Jesus. Vamos lá, vamos falar de Jesus. Eu sei que
que Deus ele tem essa mensagem para ser passada e nós não podemos nos calar não diante da câmera, diante da vergonha, e vamos nessa. E você vê que uma ação sua está desencadeando outros movimentos e isso é um efeito dominó, né? Exato. Vai empilhando aí. Poxa, o tempo voou. Nossa, eu passaria aqui ouvindo esses testemunhos com toda tranquilidade noite adentro. Inclusive, eu acho que você vai ter que voltar, Ruf, porque eu queria saber mais da sua história. Da onde você vem, como é que faz, como é que você Ele já volta para dar o testemunho da vitória da próxima luta, Até né? pensei de convidar ele para pregar no culto dos adolescentes aqui, mano. Legal demais. Amém. Com essa linguagem, qualquer jovem entende. E assim, é lindo ver o que Deus está fazendo na sua vida. E eu queria te convidar para voltar. Essa casa tem o privilégio de ter você. E eu acho que isso vai encorajar muitas pessoas a falar de Jesus no trabalho, falar de Jesus no transporte, no Uber, para onde Deus colocar. Mas a gente tem uma cultura aqui que a gente pede para os nossos convidados dizerem, se eles puderem escolher um versículo, qual versículo seria você compartilhar com quem está nos ouvindo? Eu sempre falo muito desse versículo, né? Que é João 16:6, né? Que é o que eu falei, inclusive, no UFC, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu falei isso lá e, pô, é um versículo que eu sempre levo comigo. Compartilho, né? Porque, pô, depois da transformação que o Senhor fez na minha vida, isso aí registrou muito esse versículo para mim também, na minha história. Só também até resumindo, né, o que Deus fez em um ano exato, que era impossível entrar no UFC naquele ano. Eu entrei no UFC, Deus não me deu só o Lorenzo, Deus me deu 2 filhos exatamente 1 ano. A Lorena nasceu, tá com 4 meses agora. Uau. Isso é tudo muito recente, tá? Pô, faz 1 ano e 4 meses que tudo isso aconteceu. Né? Em 1 ano e 4 meses eu fiz 3 lutas pelo UFC, Deus me deu 2 filhos. Sem lesões que te tiraram das lutas. Nada me tirou do propósito de Deus. Glória a Deus, Que cara. bênção, Aleluia. que bênção. Que alegria, mano. Que alegria. E é interessante, eu também me lembrei de um texto aqui de 2 Timóteo 1,7, né? Ouvindo a história do Ruf, tem tudo a ver com isso, né? Como fala que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de ousadia, de poder, de amor e equilíbrio, né? Pra gente poder falar a palavra dele. Então que Deus continue te usando poderosamente, irmão. Amém. Amém. Inclusive, o pastor André tem te acompanhado, te dado cobertura. E é maravilhoso. Fazemos parte da mesma família. Fico feliz, cara. Fico feliz de conhecer seu testemunho. Fui inspirado, tocado demais. E com certeza quem está com a gente até agora aqui, é difícil de tirar o olho da tela, né? Com esses testemunhos, com os milagres, com a agir de Deus. Nosso Deus, ele é real. Ele opera, ele fala, ele transforma. O que 1 ano e 4 meses fizer na vida desse grande homem de Deus é impressionante. Mas esse é o Deus que nós servimos. Então ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E Maurício, obrigado, cara, por ter aceitado esse convite, por ter compartilhado tantas coisas. Cara, a gente vê, né, a prontidão que o Maurício recebeu o convite. É lindo essa sua disposição, esse seu coração. Só Deus para te recompensar, mano. Tudo que nós fizéssemos ou falássemos seria pouco. É verdade. Mas eu tenho certeza que esse episódio vai tocar muitas vidas. Eu vou compartilhar o máximo que eu puder para que essa mensagem chegue. Chegue nos corações, chegue nos desviados, chegue naqueles que desistiram do ministério, naqueles que desistiram dos sonhos, que falam, puxa, isso está difícil demais, não vou viver isso não, cara. Puxa, minha esposa, olha a situação da minha esposa. Então, quantas pessoas na nossa volta estão passando por tudo isso? E Deus pode curar, e Ele quer curar, Ele quer fazer. E eles vão poder falar, cara, o mesmo Deus do Maurício, Ele pode mudar a minha vida. Exato. Então, amém. E é isso, cara, que Deus continue te usando. Obrigado por ter vindo, foi um prazer, né não, pastorzão? Verdade, já tá convidado pro próximo. É verdade. Vamos fazer acontecer. Vamos lá. Esse foi o episódio poderoso com Pastor André, Maurício Ruf. Que episódio maravilhoso. Esse podcast tem sido transformador. E se você quiser, você pode nos ajudar a compartilhar essa mensagem também. Que Deus abençoe. Tamo junto. Valeu.